It's about leaving the good and entering the perfect. Aleluia. Hallelujah. Deus está te chamando nesta noite God is calling you tonight para sair da boa vontade to get out of the good will e entrar na perfeita vontade. and enter the perfect. Na boa vontade de Deus. In the good will of God, Jesus tinha 12 anos. Jesus was 12 years old. Ele estava dando show de teologia He was giving a show of theology aos prefeitos, aos epicureus, aos sacerdotes. to all the authorities, the priests, and all the authorities of that Com time. 12 anos Jesus já entendia muitas coisas. At 12, Jesus already understood so much. E na agradável vontade de Deus, And in the pleasant will of God, Jesus estava fazendo milagres. Jesus was working miracles. Ele estava curando pessoas. He was healing people. Multidões o seguiam. Multitudes were Essa é a following him. agradável vontade This de is the Deus. pleasant, the pleasing will. Mas Jesus entrou em mais uma vontade. But Jesus entered another. E foi por essa vontade que ele lutou. And it was for this will that he E fought. ele sabia que ele já estava fazendo a vontade de And Deus. he knew he was already doing God's will. Mas ele precisava entrar numa vontade que é perfeita. But he needed to enter the will that was E perfect. na vontade perfeita And the perfect will, é a cruz. it's the cross. Você tem que cumprir o que você foi chamado para You need to fazer. fulfill what you were called to do. Aleluia. Hallelujah. Você pode passar uma vida inteira só na boa vontade You de can spend Deus. your entire life just in the good will of E God nunca entrar naquilo que Deus chamou você realmente para fazer. and never enter into what God really called you to do. Aleluia. Hallelujah. Não se trata de deixar o que é ruim e pegar o que é bom. It's not about leaving what's bad and getting what's good. Se trata de pegar, soltar o que é bom e pegar o que é perfeito. It's about leaving what's good and O getting que é what's bom para perfect. você. What's good is good for you. O que é agradável para você. What is pleasant for you. Mas o que é perfeito But what is é perfeito perfect para Ele. is perfect for Him. Aleluia. Hallelujah. E na perfeita vontade de Deus, And in the perfect will ela of já não é God, tão boa para você. it is not so good for you Ela já não anymore. é tão agradável para It's você. not so pleasant for you. Mas ela é perfeita. But it's perfect. Aleluia. Hallelujah. E a perfeita vontade de And the Deus, perfect will of God, quando você cumpre a perfeita vontade de Deus, when you fulfill the perfect will of ela não God, é boa para você. it's not good for you. Ela é boa para os outros. It's good for others. Essa geração precisa This generation de homens needs que querem men who want praticar to a practice perfeita vontade de the Deus, perfect will of que God seja boa para os outros. that may be good for others. Aleluia. Mas você nunca vai conseguir amar ninguém But you'll never be able to love someone sem amar a si mesmo. without first loving yourself. Porque a base para você amar alguém, Because the foundation for you to love someone is to love yourself. enquanto nós trabalharmos And while we're working, buscando os nossos próprios interesses looking for our own interests, e achando que Deus está no céu para nos servir, and thinking that God is in heaven to serve e us, achando que Deus está tão preocupado com a nossa felicidade, thinking that God is so worried with our Ele happiness, tem tudo sob controle. He has everything under Ele control. levou o povo para a Babilônia, He took the people to Babylon, mas Ele mesmo foi buscar. but He Himself went to Ele get levou them. o povo para o Egito, He took the people to mas Egypt, Ele mesmo foi buscar. but He Himself went to get Ele them. colocou Noé na arca, He put Noah in the ark, Ele mesmo tirou. but He Himself took Ele him não out. perdeu o controle. He didn't lose Todas control. as coisas estão patentes aos seus olhos. All the things are done O before nosso His Deus eyes. ainda está no controle. Our God is still in control. Aleluia. Hallelujah. Os céus pertencem ao Senhor, Heavens belong to a the terra Lord. em toda a sua plenitude. The earth and all its fullness. Aleluia. Hallelujah. Deus ainda é dono de tudo. God is still the owner of everything. Nessa noite, Tonight, eu gostaria de falar uma coisa. I want to say something. Eu preparei uma mensagem para ministrar aos seus corações. I prepared a message to minister to your Eu hearts. até falei um pouco dela ontem, And I even talked about it a little bit yesterday. mas eu sinto que o momento é outro hoje. But I feel that today is a Quando o different Rafael começou a time. ministrar, o pastor Rafael começou a When ministrar, Pastor Raphael began to minister, e eu senti que Deus estava me encaminhando para um outro rio. I felt that God was leading me to another river. Porque nós não podemos estar tão preocupados somente com o nosso momento. Because we can't be worried so much with just our moments. Se você só pensa no seu If momento, you only think about your moments, você não vai tocar a próxima you geração. will not touch the next Eu não generation. trabalho, eu já tenho 46 anos. I'm already 46 years old, Eu não trabalho mais para a minha geração. and I no longer work only for Eu my trabalho para essa generation. criança que está no colo But dessa mulher. I work for that child that's Eu sitting on that trabalho woman's para lap. ela.
I work for her. É para ela que eu trabalho. She's the one I work for. Uma das traduções da palavra filho, One of the translations of the word son no grego é banar, in Greek is banah, que significa which means construir sobre uma base correta. to build upon a righteous base. Pais são homens que vão colocar bases corretas para os seus filhos. Fathers and mothers are men and women who will put the righteous foundations for their Eles serão children. como Mardoqueus. They will be like Mordecai's. Eles vão se assentar às portas They will sit at the doors para que seus filhos se assentem no trono. so that their children can sit on the throne. Eles vão criar filhos que não foi eles que geraram. They will raise children that they were not the ones who birthed. Eles vão preparar tronos para esses filhos. They will prepare owners for those children. Essa é uma geração de pais espirituais This is a generation of spiritual e parents, de mães espirituais. spiritual fathers and Quando eu falo de mothers. paternidade, não estou me referindo somente à figura do homem, When I'm talking about fatherhood, I'm not only referring to the figure mas of the também da man, mulher. but also the woman. Porque quando Deus queria falar de provisão, Because when God wanted to talk about Ele provision, dizia: He would say, você que é mau sabe das boas coisas aos vossos filhos. if you know the good things for your children, Imagine o pai que está no céu. imagine our Father who's in heaven. Então, quando Deus quer falar de provisão, So when God wants to talk about provision, Ele usa a figura do homem. He uses a man figure. Mas como Ele quer usar, quando Ele quer falar de afeto, But when He wants to talk about affection, Ele fala da figura da mãe. He talks about the mother figure. Por que quando uma criança se machuca, Why is it that when a child is hurt, ela corre para a mãe, não para o pai? she runs to her mother, not to the father? Porque o pai ainda briga por cima. Because the father will still yell at them on top of that. A mãe não, onde The foi que mother, no, what machucou? happened here? O pai não. Not the father. O pai diz: você não viu ali? The father's going to say, didn't you see that? Mas quando ela quer ganhar alguma coisa, But when they want to get something, ela procura o pai. they go to the father. Então, quando Deus fala de provisão, So when God talks about provision, Ele usa a figura do homem. He uses a man figure. Mas quando Ele fala de afeto, But when He talks about Ele affection, diz: pode uma mãe abandonar o filho que He amamenta? says, can a mother forget about a child that she's Mas still ainda que a feeding? mãe abandone o filho que amamenta, And though that mother forgets the child, eu, Senhor, não te abandono. I, the Lord, will never forsake Sabe o you. que Ele está dizendo? You know what He's saying? Eu amamento você. I will feed you. Deus não se limita à figura de um homem. God is not limited to the figure of a Por man. isso, quando se fala de paternidade, So when we talk about fatherhood, não está atrelado somente à figura de um homem, it's not dealing with just the man figure. mas também é da mulher. It's also the woman. Por isso, Deus vai levantar homens e mulheres que vão exercer paternidade nessa That's why geração, God will raise men and women who will exercise fatherhood in this que vão generation. trabalhar para que seus filhos se tornem maiores e melhores do que eles, Who will work so that their children can become greater and better than themselves. que não serão como aquelas mulheres que procuraram Salomão, que dormiram e mataram a criança. Who will not be like those women that went to Solomon because she slept and she killed their child. Essa não é uma geração que vai dormir sobre a próxima This is geração. not a generation that will sleep on another É uma generation, geração que vai ativar e destravar a próxima but a geração. generation that will unlock the next Por muitos generation. anos preparamos pessoas só para estar na igreja. For many years we prepared people to just be in the Mas church, essa é uma geração que pensa. but this is a generation that Lá no Brasil thinks. nós estamos preparando os jovens para serem advogados. In Brazil we're preparing the youth to be lawyers, to be judges. Estamos preparando os jovens para serem embaixadores em outras nações. We're preparing the youth to be ambassadors in other Estamos nations. dizendo para eles: vamos estudar, And we're telling them, study, vão se preparar. go get ready. Alguns de vocês vão ter que sair da faculdade. Some of you are going to have to leave your colleges and go to the pulpits. Alguns vão ter que sair dos púlpitos Others are going to have to leave the e voltar pulpits às faculdades. and go back to school. Nós precisamos entender isso. We need to understand Todo o this. avivamento nessa nação The revival in this nation gerou uma universidade. generated a university. Aleluia. Amen. Porque avivamento não é feito só pessoas que bebem, Because revival is not done by only people who drink que it, se enchem do Espírito. that are filled with the Não, mas Spirit. são pessoas que vão dar destino para a nação. No, they're people who will give destinies to the nation. Homens como José que vão entrar no Egito e vão transformar uma nação. Men like Joseph that will go into Egypt and transform an entire nation. Escute isso. Listen to this. Faraó governa Pharaoh is the ruler no tempo de fartura, in the time of abundance. mas no tempo de necessidade só homens de revelações governam. But in the time of need, only men of revelation. Deus vai levantar homens e mulheres de revelações God nessa will raise nação. up men and women of revelation in this nation. Porque virá uma fome sobre a terra. Because a hunger, famine will come on Amós the earth. profetizou isso. Amos prophesied this. Amós disse que viria uma fome. Amos said that there was a famine No capítulo 8, versículo 11. that would come. It's on chapter 8, verse Amós 11. disse isso. Amos said this. Virá fome sobre a terra. That there will be a famine E on não the é earth. fome de pão e nem sede And de it's água. not famine for bread and it's not thirst for Mas é water. de ouvir a palavra de Deus. But it is to hear the word of God. Andarão errantes de mar em mar. They will
conseguiu governar o Egito Pharaoh was able to rule Egypt no tempo de fartura, in the time of mas abundance. no tempo de crise But in the time of a crisis, ele não sabia o que fazer. he didn't know what to do. Ele disse: o que eu faço, He said, moço? what do I do today? Moço, o que eu faço? What can I do? José disse: é fácil, And Joseph said, it's easy. é fácil. It's easy. Você separa 20% do que você colhe a cada dia Take 20% of everything that you reap every day, e vai guardando. and then you keep it. E a Bíblia diz, And the Bible em says, Gênesis 41, Genesis no 49, versículo 55, verse que 55, quando toda a terra do Egito começou a ter fome, that when the entire land of Egypt was hungry, was clamou o famine, povo a Faraó. the people cried out to Pharaoh. E Faraó disse: And Pharaoh said, envia José, Joseph, o que ele vos disser fazer. go to Joseph because he did. Faraó não sabe governar na crise. Pharaoh doesn't know how to rule during a crisis. Por isso o Faraó vai cair. That's why Pharaoh will fall down. Aleluia. Hallelujah. E os Josés, os homens de revelação vão assumir. And the Josephs, the men of revelation, will rule. Homens que entendem o passado, Men who understand the que past, entendem o porquê do sofrimento. who understand why the Abra suffering. sua Bíblia comigo em Gênesis 45. Open your Bibles with me to Genesis 45. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. No one is greater than you, Lord. Senhor de toda a The Lord eternidade, of all eternity, Senhor de toda a the glória, Lord of all a glory. terra se dobra a tua The santidade. earth is held Eu me before your submeto à tua holiness. I santidade, meu submit to Senhor. your holiness. Ligabastu que assorou, ah, meu rei, vem com a tua força nesse lugar. Come, King, come with all your strength, all your might. Você sabe que quando alguém tocava em Jesus, You know that when someone touched Jesus, sabe o que Jesus fazia? you know what Jesus would do? Ele virava em cordeiro, He would become the lamb. ele saía pela tangente. He would leave and he would go through the people. Mas quando tocava no rei, But when they touched the ele kingdom, virava um leão. he would become a lion. É esse equilíbrio que a igreja precisa This is the balance that the church needs. entender quando precisa ser cordeiro To understand when they need to be a e lamb entender quando precisa ser leão. and understand when they need to be a Eu lion. preciso de mais retorno nesse microfone. I need more monitors on the microphone. Entenda isso. Understand this. Entenda isso. Understand this. Entenda. A igreja ela tem saído de extremos e entrado nos outros. The church has been leaving one extreme and gone into Saímos de uma another. santidade legalista We left the legalist holiness e entramos numa lixeologia gospel. and we went into this garbage theology. Saímos de uma santidade legalista We left this holiness e entramos numa irresponsabilidade gospel. and we went into a gospel Onde irresponsibility. tudo pode por amor a Where Jesus. everything is good because it's for the love of God. No, Ele não mudou. he didn't change. Ele gosta das mesmas coisas desde a He eternidade. still likes the same thing ever since eternity. Ele não mudou. He hasn't changed. Nós precisamos ter equilíbrio. We need to have balance. Equilíbrios. Balance. Alinhamento. Alignment É sem se desviar. it's not to Sem fall para a astray. direita, nem para a Not for the direita, right nem para a esquerda. and not for the left. Direita, esse lado. Direita Not for the right e nem para a esquerda. nor the left. Isso é um alinhamento. This is alignment. Ou seja, Meaning, nem muito lá, not too much of nem muito this. lá No, not too much there e nem muito aqui. and not too much here. Ele deixou recados para a gente. He left us Ele disse: messages. cresça na graça He said, grow in the e no grace conhecimento. and in the knowledge. Nós precisamos We need de raízes e asas. roots and wings. Raízes e asas. Roots and wings. Precisamos We need saber a hora de voar to know when to fly e saber a hora de estabelecer. and to know when to O establish. filho mais novo, The youngest son, na parábola do filho pródigo, in the parable of the prodigal ele son, tinha asas. he had wings. Ele queria voar. He wanted to Ele fly. disse: pai, me dá o que é meu porque eu estou voando. He said, Father, give me what's mine because I'm out of here. Mas ele não tinha raízes. But he didn't have roots. Quando acabou, as asas quebraram. And when everything finished, his wings Ele broke não tinha down. para onde voltar. He didn't have where to go.
Ele terminou dentro de um curral de porcos. And he ended up with the pigs. E ele sabia que ele precisava voltar para pegar as raízes. And he knew he needed to return so he could get his Mas o filho roots. mais velho Now the older son, era o contrário. he was the Ele contrary. tinha raízes, He had roots, mas ele não tinha asas. but he didn't have wings. Ele estava tão preso nas raízes He was so bound to the roots que ele não sabia que ele podia pegar um cabrito e comer com seus amigos. that he didn't know he could get one of those animals and eat with his friends. Se o seu, diga para alguém que está do seu lado, Tell the person next to you, o seu problema é só um cabrito. is your problem only a goat? É só por isso que você está brigando. Is this the only reason why you fight? Pelo seu cabrito. For your goat? Solte o cabrito Let go of your goat e pega o que é seu. and take what's yours. Aleluia. Hallelujah. Gênesis 45. Genesis 45. Versículo 1 diz assim: Genesis 45 verse 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, clamou: fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José a seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E seus irmãos lhe disseram. Não lhe puderam responder porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais nem vos irriteis contra vós mesmos por haverdes me vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda resta 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita, pelo que Deus me enviou diante de vós, a fim de guardar muitos com vida por este grande livramento. Versículo 8. E não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Pai de Faraó. José não estava como escravo no Egito, ele estava como pai de Faraó. Joseph was not a slave in Egypt, but he was the father of Pharaoh. Ele disse: Deus me pôs por pai de Faraó. He said, God has made me the father Algumas of traduções Pharaoh. diz governador. Some translations say the A governor. minha tradução diz pai. Mine says father. Vai no original, depois você vai ver. If you go to the original, then you'll see. Fala sobre tutor, sobre pai. It talks about a father, tutor. Pai de Faraó, governante de toda a sua casa. Father of Pharaoh, the ruler of all his house. Governador de toda a terra do Egito. Ruler of all the land of Egypt. Quando você entende o propósito, When you understand the purpose, você não tem mais uma mente de sofrimento. you no longer have a mindset of suffering. Você não tem mais uma mente de pedinte. You no longer have a beggar's mindset. Quando você entende o porquê que você está ali. When you understand why you're there. Quando você entende que você é pioneiro de algumas coisas. When you understand that you're the pioneer for certain Pioneiros things. são aqueles que vão na frente. Pioneers are those who go ahead. Deus está levantando alguns pioneiros para caminhar em entendimento. God is raising up some pioneers to walk in E understanding. quando você entende o porquê que você está aí, And until you understand why you're there, pioneiro sofre um pouco mais. pioneers suffer a little bit more. Talvez depois de alguns anos. Maybe after a few years. Eu me lembro quando eu comecei no ministério. I remember when I started my ministry. Eu não tinha, às vezes, no mês, o dinheiro para pagar o aluguel do prédio. Sometimes certain months I didn't have the money to pay the rent. Eu me lembro que as últimas semanas do mês eram terríveis. And I remember that the last few weeks of the Eu month were chorava horrible. tanto para que Deus enviasse o recurso. I used to cry to God so much for Him to send resources. Hoje não. Not today. Hoje já tem 77 pessoas que são integradas no ministério. Today we have 77 people who work full time in the Então o ministry. meu choro já não é mais por R$1.000. So my cry is no longer for 1,000 reais. Só aumentou o valor. The amount got bigger. Aleluia. Hallelujah. Porque quando você começa a entender o propósito. Because when you start to understand the purpose. Hoje tem pastores que trabalham do meu lado. Today there are pastors who work alongside by me. Ganhando o que eu gostaria de ter ganhado há And they 12 anos make atrás. what I would like to have made 12 years ago. Aleluia. Hallelujah. Pastores que saem para pregar Pastors who go out to preach e ganham ofertas and they get offerings há 12 anos that atrás. I would like to have been getting 12 years Mas eu ago. entendi que eu fui o pioneiro para eles. But I understood
to build a foundation for them. Aleluia. Hallelujah. Você está disposto a ser pioneiro de avivamento? Are you willing to be a pioneer of Você está revival? disposto a ser pioneiro de um avivamento? Are you willing to be a pioneer of revival here in America? Avivamento não pode ter interesses pessoais. Revival cannot have personal Se interests. você entende que Deus te chamou para ser pioneiro, If you believe that God has called you to be a não pioneer, espere que os outros sofram como você. don't expect others to Não suffer like espere you que did. alguns entendam e queiram o que você tem. Don't expect O for que você others to recebeu de want what Deus. you received from God. Você lembra que quando Jesus foi no Getsemane, Remember when Jesus went to Gethsemane? em Mateus, está na Bíblia. It's somewhere in the Bible, in Matthew or something. Lembra que ele levou 3 homens para orar com ele? Remember he took 3 men to go pray with him. Pedro, Tiago e João. Peter, James, and John. Você lembra disso? You remember E this? você lembra o que aconteceu com os 3? And do you remember what happened to the 3? Eles dormiram. They slept. Eles dormiram. They slept. Só que quando Jesus veio ver os 3 dormindo, But when Jesus came and he found the 3 ele sleeping, não brigou com os he 3. didn't yell at them. Ele brigou só com Pedro. He yelled at Peter. Ele disse: Pedro, He said, Peter, nem uma hora você pode vigiar comigo. can you not watch with me for 1 hour? Mas que injustiça, tinha 3 dormindo. But it was so unfair because all 3 E por were que que sleeping. só Pedro ouve Now, a why was repreensão? why was Peter the only one who got that? Porque Pedro Because Peter, tinha uma palavra sobre ele. he had a word upon him. Eu te darei a chave do reino. I will give you the keys to the E o que tu kingdom. ligares será ligado. And what you link will A be chave não linked. foi dada para Tiago. The key was not given to Não foi James. dada para It João. wasn't given to John. Às vezes você cobra dos outros Sometimes you require of others o que Deus está cobrando de você. what God requires of you. Mas não é para os outros. But it's not for others. Isso é para você. It's for you. Aleluia. Hallelujah. Às vezes Deus coloca limites para você Sometimes God sets you que limits você quer cobrar dos outros. that you require of others. Quando Salomão chamou Simei, When Solomon called Simei, Simei havia amaldiçoado Davi. Simei had cursed David. E Salomão disse para Simei: And Solomon said, tudo bem, eu não vou matar você, okay, I won't kill you, mas eu vou colocar limites aqui na sua terra. but I will set limits to your land. E você não pode sair desses limites. And you cannot get out of these limits. Então eu vou deixar você viver. So I'll let you live. Ok? Alright? Ele disse: And he ok. said, okay, Não, você é um rei muito bom. you're such a good king. Obrigado. Very complicated. Mas um dia foge 2 servos de Simei And one day, two of his servants e turned away. atravessa os limites. And they crossed the limits. E Simei pega, sobe no cavalo e vai And atrás. Simei hops on a horse and he goes after E them. alguém chega e diz: Salomão, And someone comes and they say, Solomon? Salomão, Simei atravessou os limites. Simei has crossed the limits. Então Salomão manda chamar Simei. So Solomon tells him to get him. Diz: por que você atravessou os And he limites? said, why have you crossed the Ele limits? disse: não, mas os meus servos fugiram. And he said, oh, my servants ran away. Ele disse: mas eu não coloquei limite para os seus servos. And he said, but I didn't set limits to your servants. Coloquei para você. I set limits for you. O problema é que Deus coloca limites para você. The problem is that God sets you E limits você quer colocar sobre os outros. and you want to put that over others. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Alguém diga aleluia, me Can ajuda. someone say hallelujah? Estenda sua mão para mim. Stretch your hand in this Diga: direction. Senhor, ajuda este homem. Say, Lord, help this man. Traga a revelação para Bring ele. revelation to him. Isso, eu não sei pregar com informações. I don't know how to preach with information. Essa geração não precisa de This informações. generation doesn't need Você não information. transforma uma geração com You informações. don't transform a generation with Você transforma com information. You revelações. transform it with Então revelation. não coloque limite para os outros que Deus colocou para So você. don't set limits to others, the same limits that God set for you. Aleluia. Hallelujah. Às vezes você é radical com os outros e tolerante consigo. Sometimes you're radical with others, but you're tolerant with Não, yourself. você tem que ser radical com você, não No, com you os need outros. to be radical with yourself and not E others. tolerante com os outros. And you need to be tolerant with Aleluia. others. Hallelujah. Esses dias Deus me falou: The other day God told me, você tem que amar os bons e os maus. you need to love the good and the bad. Eu tinha sido atacado por uma pessoa. I had been attacked by a person. E eu disse: Deus, os bons eu consigo amar, mas And I os said, maus. the good ones I can love, but the bad Ele ones? disse: And he filho, said, son, os bons merecem o seu amor. the good ones are deserving of your love, E os maus precisam dele. and the bad ones need it. Os maus precisam do meu The amor. evil ones need my love. É por isso que eu amo todos. That's why I love everyone. Porque os bons merecem e os maus Because the good ones precisam. are deserving, and the evil ones, they need it. Aleluia. Hallelujah. Sabe por que Deus colocou você para cuidar de pessoas? Do you know why God has put you to take care of people? Para abençoar pessoas? To bless people? Aleluia. Hallelujah. Porque Deus espera que Ele possa ser Deus através de você. Because God expects for Him to be God through you. Não coloque limites para os outros. Don't set limits to others. Pedro poderia dizer: mas Tiago e João estão dormindo. Peter could have said, but John and James are still Por que você sleeping. não briga com
eles? Why don't you yell at them? Mas Tiago e João não tiveram uma revelação sobre But Jesus. John and James didn't have a revelation of Quem Jesus. teve uma revelação foi Pedro. Peter was the one who had a Quando revelation. Jesus perguntou, When Jesus o que asked, os outros dizem que eu sou? what do the others say I am? Pedro disse, eu sei, tu és o Cristo. Peter said, I know you are the E Christ. ele disse, você é Pedro. And he said, you're Peter. Porque quando você descobre quem ele é, Because when you find out who he is, você descobre quem você you é. find out who you are. E ele disse, eu te darei a chave. And he said, I will give you the key. Porque revelação Because it's a revelation gera identidade, that generates identity. que gera autoridade. It generates Ele disse, eu authority. te dou uma chave He says, I give you a key. que ninguém, And no que tu one, ligares vai ser ligado. whatever you link will be E o linked. que tu desligares será And desligado. what you unlink will be Quando unlinked. você tem uma revelação, When you have a revelation, você não consegue mais andar debaixo de opressão. you can no longer walk under oppression. Aleluia. Hallelujah. Porque revelação gera identidade. Because revelation generates identity. Ele He disse, said, tu és Simão, you are Simon, filho de João, the son of John. mas a partir de agora, But from now on, teu nome é Pedro. your name is Peter. E o meu nome não é mais o que os outros dizem. And que eu my sou. name is no longer what the others say that I am. O meu nome agora passa a ser o que ele começa a me chamar. My name now becomes what he E se ele begins diz to que eu call sou me. Pedro, And he e says se I'm ele diz que eu Peter, sou uma rocha, if he says I'm a rock, então eu sou uma then rocha. I'm a rock. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Praise God. Os homens não precisam me chamar de apóstolo. Men don't need to call me apostle. Essa é a minha função do That's corpo. my function in the Ele me body. chama de filho. He calls me son. Eu não preciso ser chamado de outra coisa. I don't need to be called anything else. A ardente expectativa da América Oh, the expectation in não America aguarda a manifestação dos evangélicos. doesn't wait for the manifestation of the Não aguarda a Christians. manifestação dos It crentes. doesn't wait for the manifestation of the believers. Quem vai transformar a América Those who will transform não America. é a exibição dos crentes, It's not the exhibition of the não é o Christians. show dos It's evangélicos, not the shows. mas é a manifestação dos It's filhos the de Deus. manifestation of the sons of God. Hallelujah. A América não quer ver os evangélicos. America doesn't want to see the Christians. A América quer ver os filhos. America wants to see the children, the sons and daughters. Por quê? Why? Porque quem vê o filho, Because those who see the sons or the daughters, vê o pai. they see the father. Quem vê o evangélico, Those who see the Christians, às vezes só vê a sua denominação. sometimes they only see their denomination. Quem vê os evangélicos, And whoever sees the Christians, às vezes vê só a sua denominação, não, denominação. sometimes they think it's a demon thing, but no, it's a denomination. Porque muitas vezes só o que os evangélicos conseguem mostrar Because sometimes the only thing the Christians are able to show é o que eles sabem fazer. is what they know to do. Deus, você não precisa fazer nada. You don't need to do anything. Se alguém olha para você, If someone looks at you, se você vê meus filhos, you see my kids, você vai saber quem são. you won't know who they Eu are. estava vendo uma moça aqui I was looking at a girl e eu here, já sabia de quem era a filha, and I knew whose daughter she porque ela é was. parecida com a sua Because she mãe. looks like her mother. Aleluia. Hallelujah. Quem vê o filho vai ver o pai. Whoever sees the sons, Há they uma will see the expectativa father. na criação. There's an expectation. Romanos 8:19 In, diz isso. in creation, Romans 8:19 says Homens this. que vão manifestar o pai. Men who will manifest the Father. Hallelujah. Pedro estava dormindo. Peter was sleeping, E Jesus briga com Pedro. and Jesus yells at him. Porque ele vai chamar a atenção de quem anda em And relação. he calls the attention of those who walk in revelation. Sabe o que me encanta em José? And you know what amazes me in Joseph? É que ele entendeu o propósito do sofrimento. Is that he understood the purpose of suffering. Ele disse para os irmãos: He told his brothers, vocês fizeram mal para mim, you did evil to me, mas Deus transformou em but bênção. God has transformed it into a blessing. E os irmãos pensaram: agora ele vai nos matar. And his brothers thought, oh, now he's going to kill E ele us. disse: não, He said, no, eu entendi o passado. I understood the Eu past. entendi o sofrimento. I understood the suffering. Eu entendi o porquê que eu tive que passar por isso. I understood why I had to go through what I went through. Porque eu vim na frente Because I came ahead para guardar vocês com vida. so that I can keep your Diga para alguém lives. que está perto de você: Tell the person next to you, quem anda na frente those who walk ahead, sofre um pouco they mais, suffer a little bit more. padece um pouco mais. They will suffer a little bit Mas more. quando ele entende, But when they understand, aleluia, ele hallelujah, vai governar sobre a they geração. will rule over their generation. Hallelujah. Glória ao nome de Jesus. Praise be to the name of Jesus. Entenda isso. You understand this? Deus é simples. God is simple. Nós é que somos complicados. We're so complicated. Aleluia. Hallelujah. O problema é que nós estamos sempre procurando alguém para falar conosco. The problem is that we're always looking for someone to talk to us. Deus falou comigo sobre a América. God spoke to me regarding America, Eu era menino ainda. and I was still a boy. Os meus bisavós eram crentes. My great-grandparents
parents were Meus avós Christians. eram crentes. My grandparents were Christians. Quando meus pais se separaram, And when my parents got divorced, nós nos desviamos do Senhor. we fell away from the Eu path sou a of the quarta Lord. geração de crentes da minha I família. am the fourth generation of believers in my E family. eu me lembro que meus pais se separaram e nós fomos para as drogas. And I remember that my parents got divorced, so we went to drugs. Eu e meus dois irmãos. My two brothers and I. Eu me tornei um traficante na minha cidade. I became a drug dealer in my Há town. 17 anos atrás, 17 years Jesus me ago. libertou. Jesus set me Mas eu free. me lembro But I que remember muitas noites eu ficava na esquina vendendo drogas. that many nights I was selling drugs on the E eu corner of the ficava street. cantando hinos da igreja. And I would sing E eu songs dizia, from church. porque Ele And I would say, vive, because he lives, posso I crer can no face amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Eu me lembro que eu ficava cantando essas And canções. I remember I used to sing these songs. Muito doido. Very crazy. Eu ficava cantando. And I would sing, Glória para sempre ao glory Cordeiro forever de to the Deus. Lamb of God. E os caras que estavam comigo diziam, mas isso não é música de And igreja. the guys that were with me, they would say, isn't that a church song? Eu dizia, eu sou crente. And I said, yeah, I'm a Christian. E eu dizia, Deus me livre. And they would say, oh my goodness. E naquela época eu falava uma coisa And at that time I used to say something que eu não entendia. that I never understood. Mas hoje eu entendo. But now I understand. Eu dizia para eles, I used to tell them, o diabo pode ter a minha cabeça, the devil can have my head, mas nunca terá meu espírito. but he'll never have my spirit. Nunca terá meu espírito. He'll never have my spirit. O meu espírito tem saudade de Deus. My spirit misses God. Sabe que as pessoas que foram ao inferno, You know that the people that went to hell, elas nunca vão adorar o diabo. they will never worship the devil. Nunca. Never. Sabe por que o inferno tem choro Do e you know why ranger de dentes? there's weeping in hell? Não é porque tem demônios lá. It's not because there are É porque demons there. demônios tem aqui também. Because we also have demons here. Mas é porque Deus nunca vai estar lá. But it's because God will never be there. Eu não posso imaginar um lugar, And I cannot imagine a um place espírito with a spirit que foi Deus que deu, that was given by God, que foi Deus que soprou. that was breathed in by God. Você não pode ter parte de Deus sem Ele. You cannot be part of God E without como it. você vai ir ao inferno sem Deus? And how can you go to hell without God? Como você vai passar uma eternidade sem Ele? How are you going to spend an entire eternity without Him? Então as pessoas que servem a Satanás, So the people that serve Satan, elas servem com a mente. they serve with their mind. Elas servem com a mente. They serve with their Por mind. isso que quando uma pessoa cai endemoniada, That's why when a person falls demon possessed, quando ela volta a si, when they come back to ela não themselves, sabe o que they aconteceu. don't know what happened. Mas uma pessoa cheia do Espírito, But a person full of the Spirit ela não perde a cabeça. never uses their minds. Porque é o Espírito governando a mente. Because it's the Spirit ruling over the mind. Então esse é o segundo passo. So this is the second step. Renovai To renew a vossa mente, your mind. para que você possa experimentar So you can experience a boa e agradável e perfeita the vontade good, de pleasant, and Deus. perfect will of God. Entenda isso. Understand Por this. isso que você tem que ser cheio do Espírito. That's why you need to be filled with the Para que com a Spirit. sua mente, So that with your mind, se eu falar até a série que eu estudei, if I tell you what's the grade that I went to in school, vocês nunca mais vão querer me the ouvir. highest grade, you will never want to listen to me again. Porque essas coisas que eu falo a vocês, Because these things that I tell eu you, não aprendi numa sala de I aula. didn't learn in a classroom. Foi hora após hora. It was time after time. Tem coisas que é só Ele que vai dar para você. There are things that only He will give you. Tem coisas que ninguém pode te There dar. are things that no one can give you. Hoje eu me chamo para pregar em faculdades. Today they call me to preach in universities, Você está filmando isso? and you're filming this. Eles nunca mais vão me chamar. They'll never call me again. Algumas pessoas me chamam de doutor. Some people call me Dr. Luzanine. Doutor em divindade. Dr. Divinity. Às vezes eu estou com uma tremenda dor de cabeça Sometimes I have a huge headache, e me chamam de doutor em divindade. and they call me Doctor in Divinity.
Me chamam para dar aulas They call me to give classes para empresários, to business people, para ensiná-los a ganhar dinheiro. to teach them how to make money. Por que eles ganham e eu não? Why do they make it and not me? Porque dentro de você Because inside of you, tem sempre uma unção para os outros. there is always an anointing for others. Dentro de Samuel Inside of havia Samuel, uma unção para rei there was Davi. an anointing for King David. Deus colocou unções dentro de você, God placed anointings mas inside não é of you. sua, é para os But it's outros. not yours, it's for others. Estenda a mão sobre esse casal. Stretch your hands in this direction. Deus vai fazer coisas sobrenaturais aqui. Deus está mudando God is o changing vosso destino. your destiny. Na realidade, Ele não está mudando. Actually, He's not Ele changing. está trazendo vocês de volta para o plano original. He's just bringing you back to the original plan. Para o plano original. To the original plan. Satanás tem lutado com Satan's been vocês. fighting with you. Satanás tem lutado com a tua Satan's casa. been fighting against your Pegabe a house. suque e abandonou. Deus me diz, não me pede mais a morte, God is saying, don't ask me for death anymore, porque eu sou Deus de vida. because I'm a God of life. As portas se abrirão. The doors will be open. Descanse. Rest. Nem toda porta que abre Not every door that opens sou eu que abro. is opened by me. O diabo também abre The portas. devil also opened doors. Nem toda porta que fecha And not every door that's closed é o diabo que is fecha. closed by the devil. Eu também fecho portas. I diz also o close Senhor. doors, says the Lord. Vem cá, Andrei. Andre, come here. Esse homem há 8 anos atrás estava falido, This man 8 years ago was bankrupt, comendo cestas básicas. eating food that was given by the government. Deus Today, lhe deu até aviões. God even gives Eu you disse airplanes. aviões no plural, não I disse said no airplanes singular. in the plural Porque ele pratica os princípios de Deus. because he practices the principles of God. É meu amigo. He's my friend, Congrega em outro ministério. and he's from another Não church. congrega em minha He igreja. doesn't go to my Nunca church, lhe pedi R$1. and I've never asked him for Nunca lhe pedi $1. one buck, one É meu dollar. amigo. He's my E às friend, vezes ele me liga. and sometimes he calls. Pastor, como é que tá? Says, Pastor, how's it Tá going? precisando de alguma Do coisa? you need anything? I say no. Aquele que chamou, The one who called me. ele é fiel para tudo. He is faithful to Aquele que você olha por eles e destrave eles fulfill. financeiramente. I want you to pray for them and unlock them financially. Destrave eles financeiramente. Unlock them financially. Vamos trabalhar. Let's work. Let's work. Eu vejo Satanás querendo matar este homem I see Satan trying to kill this com uma man enfermidade no coração. with an infirmity in his heart. O diabo queria causar um infarto nele. The devil wanted to cause a stroke Queria destruir a sua vida. and wanted to destroy his life. Deus o trouxe aqui God brought him para here dizer: alegra teu to coração. say, rejoice in your Olha heart. aqui. Se apoia aqui. Here, you Se apoia aqui. use the support. Se apoia. Esse é o teu sustentáculo. This is the God. Esse é o teu sustentáculo. This Deus is te your trouxe para support. cá. God has Deus brought you hoje here. toca nas suas artérias, God has brought nas you here, suas touching your coronárias, heart, e touching your transforma a arteries. sua. Alguém levante as mãos e me ajude. Someone lift up your hands and help me. Você quer ser pioneiro de avivamento? If you want to be a pioneer of Por revival, favor, please seja meu intercessor da be vida. my intercessor. Por favor, ore pela minha vida. Please pray for my life. Por favor. Please. Eu sei que você passa horas com ele. I know that you spend Eu hours. sei que você passa tempo com I know ele. that you spend. Eu sei que você é um intercessor, I know you're an um intercessor, adorador, a worshiper, incontrolável, incontrolável. incontrollable worshiper. Aleluia. Você é o meu menino. You're my boy. Cabeça de rei e coração de menino. The mind of a king and a heart Tocou-me of as a boy. e amassou e alar. Você não quer nada. You don't want Você não anything. quer coisas. You don't want Você não me things. pede nada. You don't ask me for Você anything. só me pede, me deixa ver a tua glória. You just say, ask, Será o let me tempo see de your tanta glory. glória do teu ministério. And you will see so much Legal glory e in your astuto e ministry. adorou. Pastores de outras nações Pastors from other nations dirão: will come olhe and por say, mim. look at me. Sabe por quê? Pray for me. You know Você why? quase não está nos púlpitos. Because you almost are in the pulpits. Mas quem tem altar não precisa de But púlpito. those who have altars don't need Você tem um pulpits. altar. You have an Legal e altar. astuto e alar. Chorialabafou. Alguém me ajude a adorar o Senhor Somebody nessa help me noite. worship the Lord Até tonight. tão
triste quando as pessoas falam mal de você. You can't be upset when people speak ill of you. Se você já está morto, If you're already dead, ninguém pode matar você. no one can kill you. Tem algo seu nessa terra. There's something yours here on Deus earth. tem algo para colocar nas suas mãos, God has something to put on your que é hands, seu. which is yours. Aleluia. Que é Hallelujah. seu. It's yours. Espere mais um tempo. Just wait a little bit Virá para longer. sua mão. It'll come to your O hands. telefone vai tocar. Your phone will E as ring. coisas vão acontecer. And things will happen. Aleluia. Você, Deus plantou em lugares altos. You have sowed in high places. Você vai pregar para homens de negócios. You come to preach for Homens businessmen. inteligentes. People smart. Homens que não ouvem qualquer um. Men who don't just listen to O cara anyone. que nem eles não ouviam. People like me, they would never Mas hear. eles podem ouvir um homem como But você. they will hear a man like Deus you. está preparando sua And mente God is preparing your e o seu life coração in your heart para andar no meio de homens grandes, to walk among great men of this grandes nation, industriais, great industrial, grandes empresários. great business. Eu vejo coisas que virão para sua mesa. I see things that will come to your Grandes. table. Você Great diz, mas things. Senhor, And you say, but Lord, Deus só levanta os que não são. God only raises those who aren't. Yeah. Sabe por que a sarça atraiu Moisés? Do you know why that burning bush drew Moses close? Para que serve uma sarça? What is a bush good for? Nada. For nothing. Ela não dá frutos. It gives no fruits. Ela não faz sombra. It doesn't give a shade. Ela nem tem raízes It profundas. doesn't even have deep roots. Mas ela estava queimando. But it was burning. Quando você queima, When you burn, você atrai libertadores. you draw deliverers. Quando você queima, When you burn, você atrai you libertadores. draw deliverers close to you. José disse: Joseph said, Deus me levantou God has raised me up por pai de Faraó. as a father of Pharaoh. Vocês fizeram mal para mim, You did evil things to me, mas Deus transformou em bênção. but God has transformed them in Me blessings. mandou na frente. And He sent me ahead. Me mandou na frente He sent me ahead para guardar vocês com vida. to keep your lives. Você sofreria para guardar outros com vida? Would you suffer to keep other people alive? Você imitaria Cristo? Would you imitate Christ? Você imitaria Paulo? Would you imitate Paul? Você preferiria a cruz? Would you rather go to the cross? Você preferiria as cadeias em Roma? Would you rather go arrested in Rome? Hoje eu posso entender um homem como Paulo, Today I can understand a man like que Paul. com braços e mãos presas gritava. He had his arms Seguiu about os and his legs imitadores. down, and he said, "Be my imitators." E muitas vezes ele diz a carta aos And Filipenses, many times he says in the letter to Philippians, teologicamente considerada a carta da alegria. theologically considered the letter of joy. Ele diz, muitas vezes ele diz, alegrai-vos comigo. And he says many times, Ele rejoice with dizia, me. se alegrem comigo. And he would say, rejoice with me. Como alguém pode estar alegre preso? How can someone be rejoicing when they're in prison? Eu vou dizer como alguém pode estar alegre. I'll tell you how one can be Quando joyful. entende o propósito da cadeia. When they understand the purpose for being in Quando jail. entende o propósito da prisão. When they understand the purpose for being in Nós prison. temos abertas igrejas nos presídios do estado de Santa We Catarina. have opened churches in the prisons in Santa E Catarina. eu me lembro que uma vez eu fui convidado And I remember one day I was invited pelo homem chamado Irmão Antônio. by a man called Brother Antonio. E o irmão Antônio disse, Pastor Luiz, And Brother Antonio said, Pastor eu Luis, consegui o seu telefone I got your phone number aqui no presídio. here in prison. E eu estou ligando para o senhor vir. Deixa eu falar um pouco de mim. And now let me tell you, I'm calling you, let me tell you a little bit about myself. O senhor lembra aquele assalto que teve assim num banco no ano tal? Do you remember when there was a robbery in such bank? Eu disse, lembro. I said, yes, I Ele remember. disse, fui eu. He said, it was me. Eu disse, é? And I said, really? Ele disse, mas aí eu fui preso. But then I was arrested. Faz 4 anos que eu estou preso. It's been 4 years that I've been in prison. Mas faz 2 anos que eu aceitei But it's Jesus. been 2 years that I accepted Jesus. E agora? And Eu now, estou ligando porque eu queria lhe convidar. I'm calling because I want to invite you Porque eu sou o dirigente because I'm the da leader congregação da Ala C. of the congregation of E nós vamos ter um Seaside. culto de libertação. And we're going to have deliverance service. Eu disse, meu Deus, culto de libertação da And I cadeia. said, my goodness, a deliverance service in jail? Meu Deus do céu. Deus da glória. Ele disse, nós temos todas as terças culto de libertações. He said, we have deliverance service every Tuesday. E eu queria convidar o senhor para estar em um deles. And I want to invite you to be in one of them. Eu disse, irmão, você está preso? And I said, and you're... Ele disse, eu devo ficar ainda mais uns 4 And he anos. said, yeah, I still have another about 4 Mas years. glória a Deus, né, pastor? But praise God, right?
Pastor? Eu disse, é? And I said, oh, yeah. Porque se eu estivesse solto eu já estava morto. Yeah, because if I was loose, I would have already been E dead, agora Pastor. não, eu sou pastor aqui na And now congregação. I'm a pastor in the congregation here. Eu digo, I said, all right. Eu disse, eu gostaria de convidar o senhor para vir pregar numa And terça-feira. he said, I want to invite you to come preach Eu já on consegui Tuesday. aqui com a direção do presídio. I already got it, the okay here with the directors. Irmãos, os teus caminhos não são como os meus caminhos. Your ways are not like my Os ways. meus caminhos são mais altos que My os ways are seus. higher than yours. Aleluia. Hallelujah. E lá estava eu, And there was I, pregando no culto de libertação na cadeia. preaching in a deliverance service in jail. Aí você termina o culto. And then you finish the E o service. que é que você diz para aqueles prisioneiros? And what do you tell the prisoners? Pronto, você está liberto. Okay, now you're set free. E eu vou embora e eles continuam And presos. I leave, but they're still in jail. Mas quando você é livre interiormente, But when you're free internally, as grades não podem mais segurar você. the jails thinking, the barriers, they Ninguém can't hold mais you back pode anymore. segurar No você. one else can hold you back. Aleluia. Hallelujah. Entenda isso. Understand this. Entenda o que José entendeu, senão você vai sofrer. Understand what Joseph understood, otherwise you will suffer. Porque pioneiros caminham na frente. Because pioneers walk ahead. Hoje meus irmãos trabalham comigo. Today my brothers work with me. Meus genros trabalham comigo. My sons-in-law work Meus with me. filhos trabalham no ministério. My kids work in the ministry. Até minha mãe está no ministério. Even my mom is in the Meus ministry. primos estão se convertendo, estão vindo trabalhar no My ministério. cousins are coming to Christ and coming to work E in as the coisas ministry. para eles agora é tão fácil. And things to them now is so Para mim foi easy. tão And difícil. to me it was so hard. Senhor, And I said, Lord, por que para mim foi mais difícil? why was it so much harder for me? Ele diz, Luiz, And he says, Luis, eles trabalham em um nível comigo. they work with me in a level, Mas você está em outro nível. but you're in another level now. Você é pai deles. You're their father. Sabe o que acontece? You know what happens? Às vezes eles são convidados para pregar no mundo inteiro. Sometimes they're invited to preach around the world, E quando eles chegam, and when they get there, eles ainda me dão primícias da oferta que eles they receberam. still give me the first fruits of the offerings that they received. Agora eles estão trabalhando And now they're working, e eu estou em Miami. and I'm in Miami. Aleluia. Hallelujah. Glória a Deus. Praise God. Aleluia. Hallelujah. Às vezes tem dinheiro na minha conta que eu nem sei de onde vem. Sometimes there's money in my account that I have no idea where it came from. De filhos espirituais. From spiritual E children diz, eu quero honrar você. who say, hey, I want to honor you. Eu nem peço isso. I don't even ask for it. Eu nem sei de onde são. I don't even know where they're from. Tem gente que me chama de pai que eu não sei nem o nome. There are people who call me dad and I don't even know their Quando ele name. vem, daí, paizão. And they say, hey, dad. Eu digo, oh meu Deus, como And é I o say, nome my dele? goodness, what's his name again? Aí, como eu não sou burrinho, And it says, I'm not. eu apresento ele para alguém. I will introduce him to someone Eu else. preciso apresentar uma pessoa. And I say, oh, let me introduce you to Oh, está someone aqui else. Rafael. Oh, here's Aí ele Raphael. fala o nome pro Rafael. And then he says his name to Uau, o Raphael. nome dele. And I say, oh, there's his name. Oh, aleluia. There you go. Porque Deus dá sabedoria, Because God gives wisdom. mas também dá inteligência. But he also gives intelligence. Oh, sim, claro. Yes, of course. Aleluia. Hallelujah. José sabia Joseph knew que ele estava ali para um propósito. that he was there for a purpose. Ele disse para os irmãos, He said to his brothers, vocês fizeram mal, you did evil. mas Deus God transformou em bênção. transformed it in blessing. O que eu posso falar de Estevão? What can I talk about Stephen? Um homem A man que quando pregava, pessoas colocavam as mãos nos ouvidos. that when he preached, people would cover their ears. Atos capítulo 7, quando Estevão pregava, In Acts chapter 7, while Stephen was preaching, as pessoas gritavam e diziam, cale a boca, não fale mais. people would shout and say, shut up, stop talking. Era tão poderosa, It was so era tão powerful. It was confrontadora. so confronting. A palavra de Estevão, And Stephen's word, que os fariseus colocavam as mãos nos ouvidos that the Pharisees would cover their ears e gritavam e diziam, pare de falar. and say, stop talking. E começaram a jogar pedras em And they Estevão. began to cast stones at Jogar him. pedras em And they Estevão. cast stones at him. E aí você escolhe, And then you choose. para onde você quer olhar? Where do you want to look? Para as pedras ou para o céu? To the stones or to heaven? Estevão cai de And joelhos. Stephen falls on his E ele knees. olha para o céu And he looks to heaven. e diz, oh, And he says, look, eu vejo os céus abertos. I see the heavens open. Quantos querem abrir os céus sobre Miami? How many want to open heaven Quantos over querem abrir Miami? os céus sobre a Flórida? How many want to open the Sobre a heavens over América. Florida, over America? Então você não pode olhar para as pedras. So you can't look at the stones. Ele disse, eu vejo os céus He abertos. said,
I see the heavens are E as open. pedras batendo. And the stones were E hitting as him. pedras o The stones matando. were killing E him. ele disse, eu vejo o And he filho said, do look, homem. I can see the Son of Man. É ele. That's him. E ele está de pé. And he's standing. Mas em Hebreus diz que ele estava sentado But Hebrews says that he was à sitting direita de down Deus. to the right of Mas God. agora Estevão está dizendo que ele está de pé. And now Stephen says he's standing. Por que ele se levanta do trono? Why did he get up from the throne? Porque Estevão estava morrendo. Because Stephen was dying. E sempre que os céus recebem um santo, And every time the heavens receive a ele sai saint, do trono he gets out of his e throne. diz, vinde, He benditos says, de meu come, Pai. welcome. Para Deus. Estevão morreu. Stephen died. Foi apedrejado até a He morte. was stoned to death. Não se ofendeu. And he wasn't offended. E ele liberou uma palavra. And he released the word. Ele disse, Pai, He perdoa-os. said, Father, forgive them. Eles não sabem o que They fazem. don't know what they do. Matam Estevão. They kill Stephen. Matam Estevão. Kill Stephen. Arrastam ele para fora. They drag him out. Tiram as roupas dele. They remove his garments. E colocam a roupa dele And they place his clothes diante de um jovem chamado Saulo. right before a man called Saul. Meses depois, And months later, Saulo está indo a caminho de Damasco. Saul is on his way to E Damascus. novamente os céus And again, heavens are se abrem. open. Quem você acha que abriu os céus Who sobre do you Saulo? think opened the heavens to Saul? Rei da glória. Saulo achou que naquele dia estava matando um cristão. Saul thought that on that day he was killing a Christian. Não, ele não devia ter tocado naquelas roupas. He shouldn't have touched those clothes. Estevão estava abrindo os céus sobre ele. Stephen was opening the heavens over him. As pessoas que você pensa que estão matando você, The people that you think are killing you, os céus vão se abrir sobre elas. heavens will open over Eu them. não trabalho mais para mim. I no longer Eu work for trabalho para myself. abrir os céus sobre meninas, I work to open the sobre heavens over os girls, jovens pastores, over the young pastors, sobre os meninos. over the boys. Aleluia. Hallelujah. Porque Estevão Because Stephen liberou uma palavra. released the word. Ele disse, He perdoa-nos. said, forgive them. E quando a roupa cai nos pés de Saulo de And when Tarso, his garments fall at the feet of Saul, a próxima geração. the next generation. Se você quer abrir os If céus you want to open heavens sobre a próxima geração, over the next generation, você não pode olhar para as you pedras. can't look at the stones. Paternidade é isso. This is fatherhood. É pai agregando para os filhos. It's a father preparing for the children. Pai, a paternidade é isso. That's fatherhood. É Moisés dizendo para Josué, It's Moses telling Joshua, filho, son, você desce you go e guerreia. and you E eu fight. vou para o monte And I'll go up the mountain interceder por você. to intercede for you. E quando eu levantar as And when mãos, I raise my hand, você vai vencer lá you will embaixo. win. E se eu me cansar, And if I get tired, isso é reino de Deus. this is the kingdom of God. Trabalho em equipe. This is teamwork. Josué guerreando. Joshua fought, Pais espirituais com as mãos and estendidas. spiritual fathers with their hands raised. E quem tem recursos sustentando. And those who have the resources were Arão e supporting. Hur sustentavam as mãos de Moisés They levantadas. were supporting Moses' hands that were raised. Deus vai mostrar para você. God will show you Seu pai e sua mãe espiritual. your spiritual father and mother. Ajude a sustentar as mãos deles. Help support their hands. Não critique. Don't Não criticize. ataque. Don't attack. Não fale mal. Don't speak ill. Não toque na unção. Don't touch the anointing. Ajude as mãos a ficarem de pé. Help their hands stay raised. Aleluia. Hallelujah. Faz 2 semanas eu celebrei o casamento do meu filho. It's been 2 weeks that I celebrated my son's Meu wedding. terceiro filho que casou. My third son who got married. Ele era um filho adotivo. He was adopted. He was an adopted Ele son. chegou em nossa casa com 9 He anos. came to our house when he was 9 years old, E ele deu muito trabalho para mim. and he gave us a lot of work, a lot of Os trouble. pais dele morreram de AIDS. His parents died of AIDS. Morreram de AIDS porque usavam drogas. They died of AIDS because they used drugs. Ele veio para nossa casa. He came to our house. Ele não tinha doença, graças a He Deus. didn't have that disease. Thank Mas se God. tivesse também nós iríamos But cuidar. even if he did, we would have taken him in anyway. E ele veio aos 9 anos. So he came when he was 9 Ele years deu old, muito trabalho. and he gave us a lot of trouble. Foi muito difícil. Very hard. Eu fui chamado na escola muitas I was vezes. called to school many times. Muitas vezes. Many Eu ia times. brigar com ele. I used to yell at him. Uma vez ele tentou fazer soco para mim. One day he tried to punch me, Eu me tranquei com ele no quarto. and I locked myself in a room with Tirei minha him camisa. and took off Ele my disse, nós shirt. vamos brigar até um de nós morrer. And I said, now we're going to fight until one of us dies. E ele começou a chorar. And he began to E cry. nós nos abraçamos And e we choramos. hugged each other, we cried together.
E começou uma aliança. And a covenant started Há right 2 there. semanas atrás eu estava fazendo o casamento And dele. 2 weeks ago, I was Eu celebrating não his consegui wedding. terminar, eu só consegui até a metade. And I wasn't able to finish. I was only able to go halfway. Ele me chama de tio, He calls me uncle porque ele já chegou na minha casa grande. because he got to my house. He Então was se already você big. chegava na minha casa So if you would get to my house e você perguntava, and you asked seu pai him, está aí? "Is your dad Ele home?" dizia, meu pai está. He'd say, "My dad's E home." ele dizia, And he tio! said, "Uncle." E quando ele estava na frente com a sua noiva, And when he was right there in the front with ele his olhou bride, para mim e disse, tio, he looked at me and he said, nós "Uncle, vencemos. we overcame." Eu disse, dali por diante eu não consegui mais celebrar o casamento. And from that point on, I wasn't able to do the Eu wedding disse, anymore. vencemos, filho. I said, "Yes, son, we overcame." Porque cordões de 3 dobras não se quebram. Because a thick rope is not easily broken. Jesus sempre esteve em nosso meio. And Jesus was always in our side. Os livros que estão lá fora, The books that are out there, os CDs e os DVDs, os pendrives com as the CDs, mensagens, the DVDs, and the pen que drives, você and vai adquirir messages depois. that you'll be able to get later. Diga para alguém que está do seu lado. Tell someone next to you Eu profetizo and prophesy que você vai me dar um livro do apóstolo José. that you will give me one of Apostle Zenu's Ok, books. ok. Era uma propaganda que passou aqui no Caracteres. It was just a quick advertisement that just went through your screen right now. Tudo aquilo lá é Ele que faz. Everything he does. Ele que cuida de todos os materiais que são vendidos no He takes Brasil e care no of all the resources that are sold in Brazil and in Ele the world. gerencia a empresa. He manages the Ele e business. meu genro chamado Charles. He and my son-in-law called Charles. Eu estou dizendo isso para você porque eu tive que criar um filho And I'm telling you this because I had to raise que a não saiu son do ventre da minha who esposa, didn't come out of my wife's womb, que não saiu do meu who DNA, didn't come out of my DNA, para aprender a ser pai de nações. to learn to be a father of Eu aprendi a ser nations. pai de nações I dentro da minha learned casa. to be a father of nations inside my own home. Hoje eu vou à África, vou à Today I go to Índia. Africa, I go to India. No mês de julho estarei na Índia. In July I'm going to be in Hoje India. nós temos 2 escolas na Índia, Today we have 2 schools com in India 1.250 with crianças. 1,250 9 kids, igrejas. 9 Estamos churches, construindo agora o orfanato, and we're building an orphanage junto com o projeto Adore Índia. along with the project Um Adore filho na fé India chamado Naya. Vocês um dia with vão our son conhecer. ahead of Pastor him. Isaías conhece ele. Pastor Isaiah knows him. Vamos à África. We go to No mês Africa. de agosto estaremos na Europa In August we'll com be os filhos da here fé. with our children of faith. Mas para mim aprender a amar But for me to learn to pessoas que love não fui eu que gerei, people that I didn't birth, eu tive que gerar um em I casa. had to birth one at home Cuidar de alguém que não fui eu que gerei. and care for someone that wasn't birthed. Essa é uma geração This is a que vai generation cuidar de filhos que não saíram do seu ventre. that will care for sons and daughters that wasn't birthed by you. Quando Maria estava grávida, When Mary was que pregnant, Gabriel veio e disse para and Maria: Gabriel came to Mary and he said, eu vou te dar um filho. "I'm going to give you a son." Ela disse: como? She said, "How? Eu nunca estive com homem nenhum. I've never been with a man." Mas o anjo disse: But the angel said descerá sobre ti that upon you o will come Espírito the Santo Holy Spirit, e o poder do Altíssimo and the te power of the Almighty will envolverá. involve you. Descerá sobre And ti upon you will o come Espírito Santo the Holy Spirit, e o poder do Altíssimo the te power of the Almighty envolverá. will embrace you. Tua alma viverá, Your soul will live, teu espírito your renovará, spirit will be renewed, e no teu corpo tudo novo se fará. and in your body everything will be made new. Sabe o que Maria precisava entender? And you know what Mary needed to understand? Que o que ela estava gerando That what she was generating não vinha em contato com o homem, wasn't coming in não contact vinha from em a contact contato with a com outro man, ser humano, wasn't coming from a contact with another human being. vinha em contato com o It Senhor. came from a contact with heaven. E quando ela encontra Isabel, And when she finds Elizabeth, porque o anjo disse para ela: because the angel did tell her, sabe Isabel, tua prima, you know Elizabeth, your cousin, aquela senhora, that lady, ela está gerando um filho she is generating also na a sua son velhice. in her old age. E ali se juntaram a junção And there they came together, da menina the girl e da senhora. and the older lady. E sabe o que acontece? You know what happens? As crianças saltam no ventre. The children begin to leap inside their E belly, aí começa a se cumprir Joel. and then Joel becomes Que os fulfilled. velhos terão sonhos. That the elders will have, E will os have jovens dreams, terão visões. and the young ones will have visions. Aleluia. Hallelujah. Louvado seja Deus. Praise be God. Sabe qual é o problema da igreja? You know what's the problem with the church? Que ela jubila os velhos. That it rejoices with the elders. Ela tira os velhos dos púlpitos. They become the elders of the pulpits. Não, No. nós temos que aprender com eles. We need to learn with them. Aleluia. Hallelujah. Louvado seja Deus. God be praised.
Quando jovens when youth and e young anciões se people juntam and elders come together pelo mesmo for propósito. the same purpose. Uma geração contará as maravilhas para outra One geração. generation will tell the wonders to the other generation. Entenda isso. And understand this, Você precisa ser pioneiro de avivamento. that you need to be a pioneer of Se revival. você quer rasgar os If céus, you want to rip open the heavens, você vai ser um Daniel na you Babilônia. will be Daniel in Babylon. Um dia, One day, um dedo escreveu na parede: one finger wrote on the wall, Menem, Menem, Tekel e Parsim. Menem, Menem, Tekel e Parsim. Foi escrito. that's what was written. Ninguém sabia decifrar. Nobody knew how to decipher that. Belsazar não sabia decifrar. Belshazzar didn't know how to decipher. Belsazar não sabia. Belshazzar didn't know. Ninguém sabia. No one knew. Nenhum sábio do reino. Not even the wise ones, the wise men of the kingdom. Mas a rainha mãe. But the queen, the A mother, rainha mãe disse assim para o filho dela. the mother said to her Em son, Daniel capítulo 5. in Daniel chapter 5, Ela disse assim: ó, existe aqui no teu reino she said, here in your kingdom, um homem there is a man que na época do teu pai, that in the times of your na época father, que teu pai Nabucodonosor the era times that rei, your father Nebuchadnezzar was king, não havia homem como ele. there was no man like him. Veja que Daniel já estava esquecido no palácio. See that Daniel had already been forgotten in the Aquela palace? geração não conhecia Daniel. That generation didn't know Daniel. Daniel estava esquecido em casa. Daniel was forgotten at home. Mas a rainha mãe But the queen, the disse para o mother, seu filho Belsazar: told her son Balthazar, existe um homem no teu reino there is a man in your que ele kingdom é capaz de ler o que está who is escrito. able to read what is written there. E quando Daniel entra, And when Daniel comes o in, rei manda chamar Daniel. the king tells him to E get quando Daniel. Daniel entra, And when Daniel comes o in, rei dá um grito lá do trono the king shouts from the e throne, diz: és tu ainda o mesmo, Daniel, and he said, are you still the same Daniel que os meus pais dizem? that my spirit and my parents speak of? Ele disse: sim, He says, yes, o mesmo. the same. Mudou de rei 3 vezes na Babilônia. 3 kings changed in Babylon, E Daniel era o mesmo. and Daniel was still the same. Mesmo esquecido, Even though he was forgotten, mesmo não estando nos púlpitos, even not being on the pulpits, ele era o mesmo. he was the same. E o rei já tentou comprá-lo. And the king tried to O buy rei him. disse: se você acertar o que está escrito, você vai ter rei, ouro e prata no meu reino. The king said, if you get right what is written, then you'll have gold and silver and all the kingdom. Ele disse: pega os teus presentes He said, e dá take your os teus. gifts and give to yours. Homens de Deus não estão a ver. God are not for sale. Nenhum rei vai comprar No king will buy um homem de Deus. a man of God. Você pode comprar falsos profetas, You might be able to buy false mas prophets, homem de Deus você não but consegue, you can't buy a man of porque eles God não estão a ver. because they're not for sale. Eles nada têm a sua vida por preciosa, They don't have anything in their life contanto that que is eles so possam precious. fazer a obra de As Deus. long as they can do the work of God. Eu não vim na América por dinheiro. I haven't come to America for Eu não vim money. na América por público. I haven't come for Eu pulpits. prego numa igreja que tem 3.000 pessoas todos os domingos. I preach in a church that has 3,000 people every Sunday. Eu não estou falando para você achar que eu sou o cara. And I'm not saying this so you think I'm the man. Não, porque todos os domingos eu passo grande parte do dia trancado para poder ministrar com No, eles. because every Sunday I spend the majority of my day A locked in minha my casa room não to sabe o que é minister to them. sábado, o que é domingo. My house, they don't know what's a Saturday or Sunday. Nosso domingo é segunda-feira. Our Sunday is Monday. Quando todo mundo está trabalhando, nós estamos no mall, When everyone's working, we're in the mall. comendo, We're eating together. na piscina de bolinha com os filhos. We're inside the Agora com pools os with netos. our grandchildren and our Temos kids. 2 netas. We have 2 granddaughters. Nós não temos domingo. We don't have that Sunday. Então nós estamos aqui por dinheiro. And so we're not here for Não viemos aqui por púlpitos. We haven't come here for Viemos aqui pulpits. por uma palavra. We've come here for a Viemos aqui word. por causa de você. We've come here because of you. Entendemos que somos pioneiros de avivamento. We understand that we're revival pioneers. Por que grandes ministérios não vão mais à América, não vão mais à Europa? Why is it that great ministries don't no longer go to America or A Europe? Europa está devastada. Europe is devastated. Os grandes pregadores não estão indo mais lá. The great preachers don't go there anymore. Porque hoje você tem que pagar para ir. Because now you need to pay to go. Esse dia eu conversava com um homem. The other day I was talking to a E ele man, me dizia: eu sou um pregador de and prosperidade. he was saying, I'm a prosperity preacher. Eu disse: então vai pregar na África. And I said, well then go preach in Porque a Africa. África precisa de Because prosperidade. Africa needs prosperity. Vai pregar nas favelas. Go preach in the slums. Por que pregadores de prosperidade só pregam aos ricos? Why is it that prosperity preachers only preach to the rich E não pregam aos pobres? and not to the poor? São os pobres que precisam de If the prosperidade. poor are the ones who need prosperity. Deus está nos alinhando. God is aligning Nós us. precisamos voltar a Jerusalém. We need to go back to Jerusalem.
Daniel disse para o rei. And Daniel said to the king, Sabe o que está escrito ali? you know what it says there? Está dizendo. E Daniel começa a contar uma história para aquele Belsazar. And Daniel begins to share a story with Daniel diz Belshazzar. na época do teu pai. He says, in the times of your father, Teu pai era um rei, matava quem ele queria. your father was a king and he killed whoever he Deixava wanted viver to. quem ele queria. And he would leave alive whoever he wanted to. E ele era muito poderoso. He was very powerful. Mas ele achou que tudo isso era ele. But he thought that all that was him. E ele não glorificou a And Deus. he didn't glorify E por God. isso ele foi pastar com os animais. And that's why he went down with the animals. E depois de anos ali, And after years there, ele se levantou e disse: ninguém adora outro Deus he arose and he said, let no one worship another God here, a não ser o Deus de Daniel. unless it's Daniel's God. Homem só One man alone transformou uma geração. transformed an entire generation. Nabucodonosor disse: ninguém adora outro Nebuchadnezzar said, Deus let no one worship another a não God, ser o Deus de Daniel. if not the God Nós of só Israel. precisamos de alguém alinhado. We just need someone to be alive. Nós só precisamos de alguém que não está à venda. We just need someone to not be for Alguém sale. que não tem preço. Someone who has no price. Porque se tem preço é porque Because não if tem you have a valor. price, it's because you have no value. Porque tudo que tem preço Because everything that has a não price tem um valor. has no value. Todo valor não tem preço. And every value Por doesn't isso não have a coloque price. preço para Deus. That's why I don't set a price for God. Os trabalhadores da primeira hora, The workers of the first time, eles trataram o preço. they dealt with Um denário prices. por dia. They had 1 denarius a day. Mas os trabalhadores da 10ª hora, But the laborers gave from the 10th hour, o rei disse: vai trabalhar. the king said, go work, E eu vou dar a você o que for and I'll give you justo. whatever is E eles right. ganharam a mesma coisa que os outros. And they made the same as the others. E eles ficavam bravos. And they would get mad Mas eles trabalharam menos. because they worked E less. por que ganharam mais? So why did they make more money? Eles não ganharam mais. They didn't make more money. Eles ganharam o que você está ganhando. They made the same that you made. Mas nós trabalhamos mais. But we worked more. Mas você tratou o preço. But you put a price. Eles não. They didn't. Eles foram por fé. They went by faith. Deixa Deus impressionar você. Let God surprise you. Não coloque preço no seu ministério. Don't set a price on your Não ministry. coloque preço na sua unção. Don't set a price on your Entenda o anointing. propósito do sofrimento. Understand the purpose of suffering. Eu vim na frente I came ahead para guardar vocês com vida, disse to José. keep you alive, Joshua E said. Daniel disse para Belsazar: Joseph said, and Daniel said to o Belshazzar, reino será tirado de ti. the kingdom will be removed from you. E a Bíblia diz And the Bible que says naquela mesma noite, that on that same night, Belsazar, Belshazzar died. cuidado. Be careful. Quando você está em ambiente de governo, When you're in government environments, palavras se tornam sentenças. words become sentences. Cuidado. Be careful. Quando nós estamos em ambientes como esse, When we are in environments such palavras as se this, tornam sentenças. words become Que horas sentences. tem? Alguém me diz as What time horas? is it? Can someone tell me the time? Tenho 15 minutos. So I have 15 minutes. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis. Open your Bibles with me to Genesis. Gênesis 45, Gênesis 50 Genesis chapter 50, e versículo 22. verse 22. Diz assim: habitou José no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. E viu os filhos de Efraim da terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, para a terra que jurou a Abraão, Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, então farei transportar daqui os meus ossos. Assim morreu José com a idade de 110 anos, e depois que embalsamaram, puseram no caixão no Egito. Olhe para mim. Look at me. Um homem alinhado com o seu propósito. A man aligned with his purpose. Ele não conhece só o passado, He doesn't only know the past, porque José disse: because Joseph said, vocês fizeram mal, you did evil to me, mas Deus me trouxe na frente. but God brought me ahead. Ele também conhece o presente. He also knows the future, the present. Ele conhece o seu presente. He knows his present. Sabe o que ele disse no presente? Know what he said in the present? Ele disse: Deus nos visitará. He said, God will visit you. Eu vou morrer. I will die, Essa obra não vai parar em mim. and this work will not stop on Deus me. vai visitar vocês. God will visit you. Deus vai tirar vocês daqui. God will take you from here. Acreditem nisso. Believe in Um homem this. alinhado com o céu. A man aligned Ele with conhece o passado, He knows the mas past, também conhece o and presente. he also knows the present. E aí José morre. And then Joseph dies. Ele disse: Deus os visitará. But he said, God will visit. 300 anos depois, 300
years later, O que o povo do Egito tem, what do the people of Egypt o have? que o povo de Deus tem para What se do firmar, the people of God have? no que eles podem firmar a sua promessa. What can they base their promise on? Eles só tinham um caixão cheio de ossos no Egito They only had a coffin full of bones in e uma Egypt. voz que ecoava e dizia: And a voice that Ele echoed and vos said, visitará. He will visit you. é o que nós temos hoje, That's what we have today. um túmulo vazio We have an empty tomb. que diz: eu voltarei, It says, I will return. eu voltarei, I will return. eu voltarei e vos levarei I will daqui, return and take e you. aonde eu estou, vós estarás. And wherever I am, you will be. Aleluia. E aí chega o dia deles saírem do Egito. And then the day comes for them to leave Egypt. Vem comigo, Come with me. Êxodo capítulo 13. Exodus chapter 13. Êxodo capítulo 13. Exodus chapter 13, Aleluia. E versículo 19. verse 19. E levou Moisés os ossos de José consigo, porque havia este solenemente ajuramentado os filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará, então fazei subir daqui os meus ossos. 300 anos depois, 300 years later, Moisés não esqueceu. Moses didn't forget. Moisés entendeu o propósito. Moses understood the purpose. Moisés não queria entrar no templo Moses didn't want to go into the temple como filho de Faraó. as the son of Pharaoh. Ele queria entrar como profeta de He Deus. wanted to go in as a prophet of God. Entenda o que você faz na terra. Understand what you do here on earth. Você está aqui para um propósito. You are here for a purpose. Naquele dia todo mundo saiu com prata e ouro do Egito. On that day, everyone left Egypt with silver and A gold. Bíblia diz que o povo saiu pedindo prata e ouro. The Bible says that the people left asking for silver and E os gold. egípcios davam rápido. And the Egyptians were giving it quickly. E diziam: vamos embora daqui. And they were saying, get out of here. Menos um homem. Other than a man. Um homem saiu sem prata e ouro do Egito. One man left Egypt without silver or gold. Moisés. Moses. Moisés não levou prata e ouro do Egito. Moses didn't take silver or gold. Sabe o que ele levou? You know what he took? Os ossos de José. Joseph's bones. Enquanto todo mundo se grudou na prata e no ouro do Egito, While everyone was attached to the silver and the gold from Egypt, Moisés se grudou na promessa. Moses was attached to the promise. Ele vos tirará daqui. That he will remove you from here. Eu vejo Moisés conversando com os ossos. And I can see Moses talking to the bones. Deixa eu conjecturar aqui com você. And let's picture this here together. Ele dizendo: você estava certo. And you were saying, you were right. Você estava certo. You were right. Quando chega no Monte Sinai, When it gets to Mount Sinai, Moisés sobe para estar com Deus. Moses goes up to be with E God. o povo fica na terra. And the people stay on the floor. Fica no of the pé do ground. monte. And they stay at the foot of the mountain. E sabe o que é que o povo faz? And you know what the people do? Um bezerro de ouro. They build a golden calf. Todo mundo participa do bezerro de ouro. Everyone participates of the golden calf. Menos um homem. Not one man. Ele não estava lá. He wasn't there. E nada dele estava ajudando a fazer aquele bezerro. And nothing of his was helping to build that Porque ele não calf. saiu com prata e ouro do Because Egito. he didn't leave with gold and silver from Egypt. Ele não ajudou com nenhum pingo de ouro naquele He bezerro. didn't help with not one piece of gold on that E calf. por isso, And for that, quando Deus disse: eu vou matar esse povo, when God said, I'll kill these people, Moisés disse: não vai não. Moses said, no, you're not. Se arrepende, Deus. Repent, God. Se arrepende do que tu está dizendo. Repent for what you're saying. Sabe o que a Bíblia diz? And you know what the Bible says? Deus se arrependeu do que disse. That God repented from what he said. Um homem A man que não tem nem um pingo de ouro nos bezerros do who Egito. didn't have one single piece of gold on that calf Ele tem autoridade para entrar diante de Deus has the authority to go before God e interceder pela sua and geração. intercede for his own generation. Um homem A man que não participa who did not partake com nada, with anything, com nenhuma idolatria humana, with not one human com idolatry, nenhuma lixologia de prosperidade, for no garbage of com prosperity, nenhuma lixologia gospel. no garbage of the Um gospel. homem que não está à venda, A man who's not for um homem sale. que nada no Egito interessa a A ele, man that's not interested by anything in a Egypt. não ser aquele povo. But those people, Esse homem, this man, essa mulher, this woman, tem autoridade has the authority para entrar diante de Deus to go before e God dizer: Deus salva a minha and cidade, say, God, save my Deus salva a city, minha nação, save my nation, Deus salva o meu território. God, save my territory. Na minha cidade, quem faz obra social sou eu, não é In o my prefeito. city, I'm the one who does social work, not the governor or the mayor. Quem cuida, nós temos 14 projetos sociais na We cidade. have 14 social work Escola de schools. música para We crianças, have music school for kids,
Escola de graça para criança. We have free school for Escola de kids. inglês para crianças de graça. We have English schools for Eu sou o kids for presidente free. do ministério e não falo inglês. I'm the president of the ministry and I don't speak E English. as crianças da favela estão falando. And the kids in the slums are speaking English. Aula de reforço escolar para as crianças. We have school for kids for actual Estamos dando aula de classes. música. We're giving them music O classes. ministério de louvor The worship ministry está indo nas favelas. is going to the slums Dar aula de música. to give music lessons. Essa é a adoração que eu conheço. This is the worship that I know. Adoração atenta. Worship that is aware. Adoração precisa. Worship that is Adoração precise. autêntica. Worship that is Adoração authentic. prática. Worship that is practical. Daniel, faça alguma coisa com o CD. Alguma coisa com o dinheiro do CD que Deus vai dar para Do você. something with the money of the cities that God's going to give you. Use esse dinheiro para cuidar de pobres, de viúvas. de Use this money to care for the widows, for the Tire os orphans, pobres das for the ruas, needy. tire eles Take das the youth ruas. from the streets. Dê comida para eles. Give Dá, them food. dá a quem te pede. Give to those who ask Não you. importa o que ele vai fazer. Doesn't matter what they'll do with it. Dá a quem te pede. Give to those who ask you. Esses dias eu estava dentro do meu carro The other day I was inside my car e um cara estava pedindo dinheiro. and this guy was asking for money. E eu baixei o vidro And dele. I rolled down my window Os meus filhos disseram, pai, and my son said, mas ele vai usar drogas. Father, he's going to use it for drugs. Eu disse, eu sei. And I said, I know. Mas por que você deu? Then why did you give it? Eu disse, porque onde você gostaria de estar, filho? I said, because son, where would you like to be? De quem você queria ser filho? Who would you like to be the son of? Meu? Dele? Mine or his? Você queria ser filho de um pai que está pedindo pão ou de um pai provedor? Would you want to be the father of the son of a father who's asking for bread or for the provider? Não importa o que ele vai fazer. It doesn't matter what he'll do. Deus me chamou para ser provedor. God called me to be a provider, E eu vou prover as nações. and I will provide to the nations. Eu não tenho muito. I don't have much. Deixa eu contar algo para você. Let me tell you something. Eu ando num carro de 150 mil reais que eu ganhei de oferta. I drive a $75,000 car that I got as an offering. Eu uso um relógio, quer dizer, usava porque já foi também. I used to have a watch, but now it's gone already anyway. Um relógio que eu ganhei de oferta. A watch that I also had gotten as an E offering. antes de vir para cá, And before I came here, na segunda-feira, on Monday, eu viajei para cá. I No traveled to domingo à noite, depois do culto. Sunday night after service. Há 2 semanas atrás, 2 weeks ago, eu estava financiando no banco I was financing in the bank um valor para comprar uma casa para nós. an amount so we could buy a house for E us. Deus sabe que eu não gosto disso. And God knows I don't like that. Eu já ganhei uma casa e já dei de oferta. I already got a house and I Em gave it as 2008 an eu ganhei offering. uma casa de 250 mil In reais. 2008, I got a $150,000 Mas na house and minha I gave it vida, as an tudo que é offering. primeiro, But in my life, everything that is first, nós temos. we gave. Porque eu quero santificar o resto. Because I want to sanctify the O rest. primeiro iPad, The first primeiro carro. iPad, the first car, eu fico imaginando como será com o primeiro avião. and I keep imagining how it will be with the first airplane. Pastor, mas pelo primeiro avião, Pastor, with the first airplane? você pensa em ter avião? You think about having Eu an não airplane? penso nada. No, I don't. Sabe como eu comecei a fazer a obra de Deus? Do you know how I started to do the work of Minha God? esposa trabalhava de empregada doméstica. My wife used to be a housemaid, Comprou com o dinheiro que ela ganhava uma bicicleta para mim. and she bought with the money that she made a bike E for eu me, fiz a mapa da bicycle. minha cidade. And I mapped out my city, E eu batia de casa em casa, batia palmas para pregar o evangelho. and I would go from door to door preaching the gospel. E um dia eu fui com a bicicleta para a igreja. And one day I was riding my bike to church, E quando eu cheguei com a bicicleta, and when I got there with my bike, o Espírito Santo falou para mim, tá vendo aquele homem? the Holy Spirit told me, "You see that man? Ele faz pão. He Ele é makes um bread. padeiro. He makes bread, Ele trabalha de madrugada. and he works in the middle of the Dei a sua night. bicicleta para ele. Give him your bike." Eu disse, eu não. And I said, "No, Minha esposa nem terminou de pagar. my wife's not even done paying for it yet. Eu estou falando coisas para você de 15 anos I'm atrás. telling you things of 15 years ago, De 17 anos atrás. 17 years ago." Eu fui para casa só com a caixa vazia. And I went home with an E eu empty perguntei box. para o irmão, irmão, você é padeiro? And I asked that brother, I said, "Do you make bread?" Ele sou. And he said, "Yeah, I Eu do." disse 1-0 para você. And I said, "All right, you're winning E eu this disse, one." você trabalha de madrugada? And I said, "So you work in the middle of the night?" Ele disse, sim. And he said, "I do." Eu 2 a I said, 0. "All right, 2 points for you." Eu disse, como é que você vai para o trabalho? And I said, "How do you go to work?" Ele disse, eu vou andando. He said, "I walk." 3. 3. E ele me deu. E Deus mandou eu dar a bicicleta. And God told me to give him my E eu bike. fui para casa com a caixa. And I went home with the box. Uma semana depois, A week later, um homem chamado Edson Lapa, a man called Edson que Lapa, hoje é o vice-presidente do ministério, who today is the vice president of the ele me ministry. perguntou assim para mim, Luiz, o que é que você faz? He asked me, "Luis, what do you do?" Eu disse, eu faço a obra de Deus. I said, "I do God's work."
Tá, mas quanto é que você ganha? Okay, how much do you make? Eu disse, nada. I said, nothing. Eu disse, como é que você vive? And he said, how do you live? Eu disse, é boa pergunta. I said, good question. Eu disse, minha esposa trabalha. I said, my wife works. Eu moro numa garagem atrás da casa do meu cunhado. I live in a garage on the back of my brother-in-law's house. Deus tem uma promessa para minha vida. God has a promise for my life. Eu vou ser pastor. I'll be a pastor. Eu vou viajar ao mundo. I'll travel the world. Pregar o evangelho. I'll preach the gospel. Ele disse, cara, mas isso é loucura. And he said, man, but that's Eu crazy. disse, o que você faz? And he said, what do you Eu do? disse, eu fiz um mapa da cidade. I said, I mapped out the Todos os city. dias eu escolho uma rua. And every day I choose a Eu street. vou de porta em porta batendo. And I go from door to door E nem knocking faz os testemunhos de Jeová. like the Jehovah's Witness people do. Eu disse, tá, mas como é que você faz isso? And he said, okay, how do you do that? Eu disse, até semana passada era com a minha bicicleta. And I said, well, up until last week I did it with my bike. Now I walk. Ele disse, ah, então fica com o meu carro. And he said, here, take my car. Aquele homem, That man. ele nunca devia ter emprestado o carro para mim. He never should have let me borrow his Porque car. ele se envolveu comigo para sempre. Because he got involved with me forever. Hoje ele é o vice-presidente do Ministério Mevã. Today he's the vice president of Nivea Ministries. Nós já plantamos mais de 35 igrejas. We have already opened over 35 Temos cobertura churches. para mais de 100 igrejas We no give Brasil. covering for over 100 churches in Brazil. Temos projetos no mundo inteiro. We have projects around the world. E hoje nós temos 77 funcionários, entre pastores e secretários, na igreja mãe. And today, between pastors and secretaries and all the employees, we have 77 who work full time in the ministry. Todos eles têm um salário fixo. They all have a salary, Inclusive meus irmãos. including my brothers, Menos ele. but not him. Porque com ele eu fiz um voto com Deus. Because with him, I made a pact with God, a vow. Eu nunca vou colocar um preço para aquilo que ele fez. I will never set a price for what he did. Hoje ele usa do ministério quanto ele precisa. Today, he uses however much he needs from the Ele só ministry. presta conta do que ele precisa. He just needs to let us know, be accountable for what Ele he diz, Luiz, needs. eu vou precisar de tanto. He says, Louise, I'm going to need so Eu disse, passe na much. tesouraria e pega. And I say, go by the treasury and seu. get it. It's yours. Ele cuida da minha vida. He takes care of my life. Até o cachorro que toma banho lá em casa. Even the dog that takes a shower in my house, É ele que paga. he pays for it. Não sou eu. Not me. As pessoas que fazem o jardim da minha The casa. people who do my garden, É ele que paga. he pays for Não it. sou eu. Not me. Se você me perguntar quanto entrou no seu ministério no mês passado, If you ask me how much the ministry made last month, eu ainda não sei, não recebi os relatórios. I still don't know. I haven't received the Ele reports. cuida disso tudo. He takes care of all that. E no ano passado, And just last year, eu fui ganhando automóveis de ofertas. I was getting cars as offerings. E consegui comprar uma caminhonete. And I was able to buy a pickup truck. Ah, a caminhonete dos meus sonhos. Oh, it was the pickup truck of Eu my viajo muito no dreams. Brasil de carro. I travel around Brazil in my car. Eu disse, eu precisava desse carro. And I said, I really needed this Eu vou car. ficar muito bem. I'm going to be so good inside a pickup truck. Esse é o meu lugar. This is my place. E quando o carro chegou nas minhas mãos, And when the car got to my hands, quando eu entrei naquele carro, when I went into the o car, carro dos meus sonhos, the car of my dreams, o Senhor me levou the Lord took me 15 anos atrás 15 years back. e disse, lembra quem deu o primeiro carro para você And he trabalhar? said, remember who gave you your first car to work? Eu disse, "Lembro." I said, I remember. Eu sei que quando Deus faz uma pergunta, And I know that every time God asks a eu sei question, aonde vai terminar. I know where to land. Eu digo, lembro, Senhor. And I said, I remember, Lord. Você acha que ele não merece esse carro mais do que você? And he said, don't you think he deserves this car more than you do? And I said, Eu disse, sim, Senhor, ele I merece. said, yeah, Lord, he deserves. E eu fui na casa dele, So I went to his house levei o carro. and took him the car. E disse, Lapa, And I said, Lapa, Deus mandou eu te dar esse carro. God told me to give you this car. Cara, é o carro dos seus And he sonhos. said, but man, it's your dream car. Eu disse, I said, no, eu não mereço ele. I don't deserve it. Você merece. You deserve it. Você comprou os meus sonhos, você acreditou nos meus sonhos You mais bought my do que dream. eu. You believe in my dreams more than I did. E você não pode ficar de fora dos meus sonhos. And you can't be out of my dreams. Eu dei o carro e fui a pé para casa. I gave him the car and I Ele walked disse, home. então deixa eu pelo menos te levar em casa. He said, let me at least take you Eu home. disse, I said, no. eu quero ter na minha mente I want to have in my mind a mesma visão que eu tive quando eu vim aqui. the same vision that I Irmãos, had when ele I foi came. trabalhar 2 anos de ônibus. He went to work for 2 years on a Eu bus. pegava o carro dele na segunda de manhã I would take his car Monday morning e devolvia no sábado de manhã.
and give it back to him Saturday No ano de morning. 1997, That was in eu 1997. carreguei mais de 80 pessoas para as casas de recuperação. I carried over 80 people to the Com rehab carro. centers with his car. As pessoas vomitavam dentro do carro, People used to vomit in the car. defecavam dentro do They carro. used to do their business in the car. E ele nunca reclamou. And he never complained. Eu dei o carro para ele. I gave him the car. 2 meses depois, 2 months later, irmãos da minha igreja, the brothers from my da church, igreja onde sou pastor, the church where I'm a eu pastor, acho que ainda sou pastor, I think actually I'm still the pastor there. foram numa concessionária e compraram um carro para mim. They went to a dealership and O they bought me mesmo a car. carro. The same car. Deus é Deus. God is God. Recentemente, And recently, eu viajei para cá no domingo, I na came here segunda, on Monday. e 2 semanas atrás, And 2 weeks ago, eu tenho uma promessa I have a de promise ganhar uma casa. to get a house, to win a house. Mas eu fiquei pensando, But I thought to myself, mas Deus pode também dar condição de pagar. but God can also give me the ability to pay for it. Mas Deus não trabalha assim comigo. But God doesn't work like that. Comigo não funciona assim. It doesn't work like that with Eu me. nunca comprei nada. I never bought anything for myself. O carro que eu ando, a casa The que eu car I ando, drive, the house I live in, é tudo Deus quem dá. everything was given by God. Eu não gosto de comprar. I don't like to buy. O dinheiro compra, Money buys. mas a glória ganha. But the glory Unção gains ganha. it. The anointing No gains it. domingo à noite, depois que eu acabei de pregar, Sunday night after eu I estava preached, fazendo um financiamento para comprar uma casa. I was going to finance to go to financing to get buy a Casal de house. empresários And a couple of business me people, chamou e disse: they called me and said, Pastor, Pastor, soubemos que você está fazendo um financiamento. we heard you're financing a house. A informação vazou. The information has leaked. Eu não falei para ninguém, não falei nos públicos. I didn't tell anyone, I didn't say it on the pulpit. Porque você sabe, quando você fala que um pastor está comprando uma casa no público, Because you know when a pastor talks about buying a house on the pulpit, pessoas acham que pastor, que eu ainda deveria estar com aquela bicicleta. people think that I as a pastor should still ride that Mas eu bike. não posso ir para a Índia com aquela bicicleta. But I can't go anywhere with that bike. Eu não posso vir na América com aquela I can't bicicleta. come to America on that bike. O meu coração continua sentado nela. My heart is still seated on that bike. O meu coração continua sentado nela. My heart is still seated on it. Mas eu não posso estar mais lá. But I can't be there. E eles disseram: nós sabemos que você vai fazer um financiamento. And they said, we know you're about to Eu finance estou this falando de house. uma casa de 600 mil I'm reais. talking about a $300,000 De house. 300 mil dólares. $300,000. Eles falaram: não precisa, pastor. They said, you don't have to. Deus me falou God told para me dar a casa para você. to give you the house. Eu disse: não. And I said, no. Ele disse: Deus me falou He said, God told que me o senhor não tem que comprar nada. that you don't have to buy anything. Eu digo: Deus é um cagueta. And I said, God is such a tattletale. Quando você é pioneiro, When you're a pioneer, não se grude em nada do Egito. do not hold on to anything from Egypt. Hold on to the promise. Para terminar, And now to close. agora eu vou terminar mesmo. And I'm really about to finish. Nunca acredite num pregador quando ele diz que já vai terminar. Never believe a preacher when he says he's about to finish. Mas agora é de verdade. But now it's for real. Moisés sai com os ossos de José. Moses leaves with Joseph's bones. E a Bíblia diz, The Bible says, no último versículo de Josué, in the last verse of the book of Joshua, em Josué 24, Joshua 24. deixa eu ver se é mesmo. Let me check, let me double check it. Eu acho que é. Mas o Espírito Santo falou, The Holy Spirit said, vê se é mesmo. let's double check. Não, é no penúltimo. It's Obrigado. actually the verse before No last. versículo 32. Verse 32. Eu não vou ler. I'm not going to read it. A Bíblia diz que quando eles chegaram na terra da promessa, The Bible says that when they got to the promised land, quando eles chegaram na terra da promessa, when they got to the land of the promise, eles enterraram os ossos de José em Siquém. they buried the bones in Siquem. Siquém fica ao norte de Jerusalém, Siquem is north of Jerusalem, a uns 13 a 18 quilômetros de Jerusalém. about 13 to 18 kilometers from Jerusalem. Eles enterraram José ali. They buried Joseph there. Por que eu estou falando com isso? And what am I trying to say with this? Abra sua Bíblia comigo. Open your Bible with me. Mateus 27. Matthew 27. Está tão intenso aqui, né? It's so intense here, huh? Mateus 27, versículo 50. Matthew 27, verse 50. Olha o que diz.
E clamando outra vez com grande voz, rendeu seu espírito. Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tudo que Deus vai rasgar de cima para baixo, não é de Everything that baixo God para will cima. tear apart is from the top to the bottom, not from the bottom to the top. O avivamento vem de cima para baixo. Revival comes from the top to the bottom. Os limites serão depostos de cima para baixo. The limits will be inputted from the top to the bottom. Nesse instante o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam as rochas. Olha o que aconteceu. Look at what happened. Abriram os sepulcros de muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Eu pergunto para você, My question to you, quando Jesus morre na cruz, when Jesus dies on the cross, túmulos começam a abrir. the tombs begin to open up. Muitos santos que estavam dormindo And many of the saints that were asleep, começam a entrar na cidade. they began to go into the city. Será que José não estava junto? Do you think maybe Joseph wasn't together there? Será que José viu a cruz lá no Egito? Do you think maybe Joseph saw the cross right there in Egypt? Que ele pediu, não me deixem aqui, Because he said, don't leave me me. levem junto. Take me along with you. Porque um homem alinhado com o propósito, Because a man aligned with a purpose, ele conhece he knows o sofrimento do passado, the suffering from the past, o processo do presente the process of the e present, a glória do futuro. and the glory of the future. Deus! Aleluia! Você entende isso? Do you understand this? José entendeu por que ele sofreu. Joseph understood why he suffered. Sabia que a obra não ia parar nele. He knew the work wasn't going to finish on him. E a minha pergunta é, será que ele viu a cruz? And my question is, do you think maybe he saw Porque the ele disse, cross? me levem junto. Because he said, take me with Eu you. quero ir para onde vocês estão I indo. want to go wherever you're going. Porque ele vai vir aqui e vai nos tirar daqui. Because he will come and he will take us from Me here. leva junto. Take me along with Eu you. quero estar junto. I want to be with you. Será que ele viu a cruz? Do you think maybe you saw the cross? Eu não acredito. I believe so. Na minha heresia pessoal, I believe in my own personal heresies. eu acredito que Deus não deixaria um cara como ele de fora da glória, I believe that God wouldn't have left a man like him outside of this glory, da ressurreição dos of mortos. the resurrection of the dead. E quando Jesus morre na cruz, And when Jesus dies on the cross, sepulcros começam a the abrir. tombs begin to open up. José estava enterrado em Siquém, Joseph was buried as a king, 13 a 18 quilômetros de Jerusalém. about 13 to 18 kilometers from Jerusalem. Será que o túmulo dele não abriu? Do you think maybe his Porque a Bíblia tomb diz que opened muitos up? santos foram vistos na Because the Bible cidade. says that many of the saints were seen in the city. Será que ele pediu, me leve para perto da cruz? Do you think maybe he said, Eu take quero me estar lá closer to quando the o meu cross? Senhor I want to be ressurgir. there when my Lord Quando o meu resurrects. Senhor der a vida pela When humanidade, eu my quero Lord estar gives lá. his life to humanity, I want to be there. Eu quero dizer isso para você, o sofrimento no passado I want to tell you that the suffering from não the vai past roubar a sua glória will not futura. steal your future glory. Não vai roubar a sua glória It will futura. not steal your future glory. Levanta as duas mãos Lift up your hands e libere o seu coração. and release your heart. Feche seus olhos Close your eyes e diga, Senhor, and say, Lord, me leva para esse lugar de take me to entendimento. this place of Eu understanding. quero ver o que os homens estão vendo. I want to see what the Eu men quero are ver o que seeing. algumas pessoas estão vendo. I want to see what some people are seeing. Chuca! Chocaraba, chuca, mandaraba, chuca. Deus está alinhando. God is aligning. Deus está alinhando. God is aligning. Ele está alinhando. He is Ele está aligning. alinhando sua He's casa. aligning your Está alinhando house. sua família. He's querido. aligning your Está family. alinhando seu He ministério. is aligning your O seu ministry. chamado é diferente. Your calling is É muito different. diferente. It's so Seu different. chamado é para fora dos Your templos. calling is to out of the time. It's for the Deus streets. chama você diferente. God calls you different. Aleluia. Hallelujah. Alguém precisa entender o seu chamado. Someone needs to understand your Deus calling. chamou você diferente. God has called you O seu different. chamado é Your diferente. calling is different. Não
vai restaurar áreas. You're going to restore areas. Como está, Pai? And you say, how you will? O nível de guerra é tão grande The por causa level in disso. our heart is so Porque você vai high. restaurar famílias, esposas, Because you will restore homens e families, mulheres husbands, casados. men, women, marriages. Sabe por quê? Porque você é verdadeiro. Why? Because you're true. Você fala, You speak. você diz, You say it. você entra. You win. You O que go. Deus pede, What God asks for queime um pouco mais. is to be with Him more. Queime um pouco mais. Believe in Him more. Você precisa estar queimando. You need to be burning. Você não precisa estar nos cultos. You don't need to be on the Você pulpit. precisa estar queimando. You need to be burning. Queime onde você entrar. Burn wherever you O go. fato de você ir a um shopping The fact that you go to não the mall significa que você é uma cliente. doesn't mean that Você foi lá para queimar. you're there to O burn. fato de você ir ao cabeleireiro The fact that you go não to the significa que hairdresser você é um cliente. doesn't mean that Você foi lá para queimar. you were there to O burn. fato de você entrar no mercado The fact that you go to não the significa que supermarket você é um cliente. doesn't mean Você that foi lá you're para a queimar. Christian. You were there to burn. Queime onde Deus colocar você. Burn wherever God puts Queime you. onde Deus coloca Burn você. wherever God puts you. Queime. Burn. Onde a lavanda, a lavassura e a lavachaia. Glória ao nome do Cordeiro que vive. Chega.